Boa tarde, bem-vindos ao webinar ao vivo Desafios do Gerenciamento em Plantas de Biometano. Meu nome é Amadeu Carvalho, sou analista de marketing na Clean Environment Brasil. Hoje iremos falar um pouco sobre as características de uma planta de biometano, quais são as tecnologias para o monitoramento, os desafios e muito mais. Então, para conversar com a gente sobre isso, hoje estão aqui comigo Melina Uchida, gerente de novos negócios na Ecometano, empresa especializada na produção e comercialização de biometano a partir de biogás de aterro sanitário e biodigestão de substratos. Tudo bem, Melina? Seja bem-vinda. Muito bem, Amadeu. Obrigada novamente pelo convite. Vai ser ótimo bater esse papo com vocês. Nosso segundo convidado é o Alessandro Cap, especialista de produtos para gerenciamento de gases e líquidos em projetos de biogás na Clean Environment Brasil. Ale, seja muito bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Amadeu. Com certeza vai ser um excelente webinar, ainda mais com a Melina, com o grande conhecimento que ela vai proporcionar para a gente aí. Obrigadão. Melina. Você manda, Amadeu. Agora é com você. Boa apresentação aí, muito obrigado. Imagina, Agora deixa a tia aprender a colocar aqui, compartilhar esse negócio. Espera aí, gente. Foi? Vocês estão vendo a minha apresentação? Alguém confirma para mim, por favor? Perfeito, Melina. Legal, então vamos lá, gente. De novo, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Melina Uchida, faço parte da equipe da Ecometano, empresa pioneira na produção de biometano no Brasil. E aí, vim aqui compartilhar um pouco com vocês essa nossa experiência, a experiência que a gente acumulou nesses anos desafiadores, tentando não, né? Sendo bem sucedido em implantar as primeiras plantas de biometano em escala industrial aqui. Acho que eu preciso chamar atenção para o título da apresentação, que eu acho que vai sintetiza muito bem o que a gente faz e o que nós propomos para discussão hoje. Então, o que a Ecometano faz é transformar resíduos em ativo energético renovável, estável e competitivo. E hoje nós vamos focar em falar dos desafios da produção do biometano em aterros sanitários. É possível produzir biometano com outras fontes, além do biogás de aterro, mas esse vai ser o nosso enfoque do dia. Importante falar um pouquinho, contar um pouco para vocês sobre a Ecometano. Eu acredito que nem todo mundo que está aqui na web conhece a empresa. Nós somos parte de um grupo maior chamado MDCPAR, que é especializado em investir em ativos energéticos renováveis e de transição. Então, basicamente, a gente atua nós trabalhamos com 4 produtos que vocês veem aqui nessa rodinha. Vocês conseguem ver meu cursor? Vou acreditar que sim. Então, produzimos energia elétrica renovável, vapor a partir de fontes renováveis, gás natural onshore e também fazemos a comercialização de gás natural e produzimos biometano. E a nossa atuação com esses 4 produtos acontece através de 3 empresas irmãs que trabalham muito juntas entre si e elas estão divididas como aparece aqui nesse organograma. Então, a gente tem um braço dedicado ao processamento de biomassa para produção de energia elétrica e vapor, operado pela RB. Nós temos um braço de purificação, transporte e comercialização de gás natural, operado pela CDGN, e nós temos um braço aqui no meio, que eu deixei por último, porque é aquele para o qual eu me dedico mais, o braço da Ecometano, que produz e comercializa biometano. Eu falei correto? Eu falei certo? O braço da Ecometano, que produz e comercializa biometano produzido a partir de biogás de aterro sanitário ou de biodigestão das biomassas mais diversas que vocês possam imaginar. Então, desde resíduos agro-silvopastoris,
até efluentes de processos industriais e culturas energéticas também. E aí, importante dizer que essas 3 empresas do grupo, elas trabalham de forma bastante sinérgica, né? Então, nós temos dentro de casa times, equipes especializadas tanto em produção de energia elétrica, quanto em purificação, exploração de gases e transporte de gases, e essa complementariedade de expertise em grande parte, a razão do sucesso dos empreendimentos que a gente tem no nosso portfólio hoje. Hoje, o tempo é curto e o objetivo é falar de biometano de aterro sanitário, então eu vou deixar aqui para você, vou deixar o convite para que vocês conheçam as atividades do grupo todo. No finalzinho tem os meus contatos. Vocês fiquem à vontade para me contatar ou para entrar na website do nosso grupo e das nossas empresas. Mas hoje vou trazer detalhes da nossa operação em aterros. Aqui vocês têm um esquema básico de como se produz, de como a gente chega ao biometano. Então, ele pode ser advindo da captação e da purificação do biogás do aterro sanitário, que vocês veem aqui na figura embaixo, ou ele pode ser produzido a partir da degradação de matéria orgânica dentro de biodigestores, e aí esse biogás é canalizado, é levado para uma estação de tratamento, onde a gente separa os diferentes tipos de gases, selecionando aquele que nos interessa, que é o metano, e aí esse metano ele pode ser comercializado tanto via transportado tanto via gasoduto, quanto comprimido, liquefeito, por aí vai. A gente chama aqui a atenção também do CO2, que poderia ser pode não, né? Ele é um outro produto que pode ser extraído da purificação do biogás, da purificação do biogás, e aí a aplicação dele vai depender um pouco da origem do biogás, né? Se for um biogás de aterro sanitário, normalmente tem-se restrições para comercialização, para o uso do CO2 no setor alimentício, mas se for um biogás de biodigestor, aí o uso já passa a ser irrestrito, né? Você passa a ter um segundo produto para comercializar além do biometano. Falando um pouco da experiência, da nossa experiência nesse setor aqui. Vocês estão vendo na tela dados da primeira planta de biometano em escala industrial do Brasil. É a nossa querida planta instalada no aterro sanitário de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Essa planta tem capacidade instalada para produzir 15 mil metros cúbicos de biometano por dia, e hoje 100% da produção dessa unidade é direcionada para postos de GNV daquela região ali. Essa planta entrou em operação em 2014. Eu chamo atenção para as datas. Em 2014, esse combustível biometano, ele nem era regulamentado ainda pela ANP. Ele só veio a ser regulamentado no segundo semestre de 2017. Então, essa foi uma planta muito pioneira e que serviu ela forneceu dados para subsidiar a Agência Nacional de Petróleo a finalmente regulamentar o combustível e tornar ele mais, trazer viabilidade para esse tipo de negócio aqui no país. Um investimento da ordem de 20 milhões, e nessa unidade nós utilizamos water scrubber para fazer a purificação do biogás e a produção do biometano. Nosso segundo empreendimento, daí já foi bem maior e já num ambiente regulatório mais definido, está instalado no aterro sanitário de Caucaia, um município da região metropolitana de Fortaleza, uma planta que tem capacidade instalada para produzir 90 mil metros cúbicos de biometano por dia, nesse momento está em ampliação para 105 mil. Ela foi a maior, essa é a segunda planta de biometano do país, foi a maior durante bastante tempo, ainda hoje ela é a maior em produção, hoje ela já não é mais a maior planta em capacidade instalada, mas ela é a maior em produção,
um investimento de 125 milhões, 100 milhões na planta, mais o investimento da Cegás, que é a companhia de gás natural do estado do Ceará, grande parceira nossa. Ela também fez um investimento ali para conectar a nossa planta. Então, vocês vejam, foram uns 25 milhões só de duto, conectando o sistema, a rede de gás natural à nossa planta. E aí, nessa unidade, 100% da produção é injetada no gasoduto. Entrou em operação no final de 2017. Notem que uma coincidência com a liberação da regulamentação do biometano, isso não é mera coincidência, a gente estava acompanhando a evolução regulatória do país e fizemos um startup casado com isso. Para quem tem curiosidade, a tecnologia que nós utilizamos nesse site para fazer a purificação do biogás é misto, é químico e biológico. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Essa por enquanto, é a única planta de biometano certificada pelo RenovaBio. A gente espera que tenha muitos mais. A própria planta anterior que eu mostrei, de São Pedro da Aldeia, nesse momento está em processo de certificação pelo RenovaBio, mas por enquanto essa planta de Calcaia é a única que está certificada. Agora, aqui na sequência, eu trouxe um videozinho que mostra como é que mostra um esquema de como é que essa planta de Fortaleza funciona. Agora, eu vou pedir um minutinho da paciência de vocês para eu conseguir compartilhar isso. Acho que foi. Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei quanto vocês conseguem ouvir o vídeo e me ouvir ao mesmo tempo. Então, vocês estão vendo agora aí uma representação de como nós construímos os drenos de captação do biogás, né? A nossa planta foi instalada num aterro que já tinha uma quantidade de resíduo acumulada bastante grande, bastante relevante. E aí o que nós fizemos foi aproveitar alguns drenos passivos que já existiam e construir outros tantos poços de captação, tanto verticais quanto horizontais. Existe uma equipe, nós temos uma equipe dedicada para fazer o planejamento, construção e operação do sistema de captação. São mais de 400 poços monitorados diariamente para garantir a melhor qualidade possível do biogás. Isso tudo para levar no final a uma boa qualidade do biometano. Vocês viram ali que esse site, esse aterro sanitário, ele é composto de duas células. Então, existe um aterro mais antigo, onde a gente perfurou poços, numa massa de resíduos que já estava acumulada, e existe a previsão de um aterro novo. A nossa unidade está bem no meio. Vocês estão vendo aí os dois aterros sanitários, a nossa planta no meio e o biometano saindo da nossa unidade e indo até o centro da cidade para ser disponibilizado a toda a população cearense. Nossos parceiros que a gente não pode deixar de agradecer sempre, né? Esse é um projeto
que se tornou benchmark. Deixa eu ver como é que eu volto agora. Meninos, eu estou apanhando desse negócio igual uma condenada. Volta para a apresentação. Voltamos para a apresentação. Amadeu, me fala se o negócio está funcionando. Sim, perfeito, Melina. Que bom. Bom, então, o vídeo é rapidinho. Eu gosto de passar esse vídeo porque eu acho ele muito explicativo, né? Dá para o pessoal ter uma noção bastante clara de como estão distribuídos os nossos postos, qual é a distância da nossa unidade do centro urbano e por aí vai. Para quem tiver curiosidade, tiver interesse, esse vídeo está disponibilizado na nossa página no LinkedIn. Então, tem o link aqui. Fiquem à vontade para acessar e compartilhar. Já estou quase encerrando. Por que produzir biometano? A gente enxerga nisso a gente enxerga no biometano uma oportunidade de gerar valor sustentável, né? Além da vantagem energética, que é bastante evidente, essa é uma fonte energética que promove a Política Nacional de Resíduos Sólidos, promove a diversificação da matriz energética, produz um combustível renovável que que substitui plenamente o diesel. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a proporção é 1 para 1. 1 metro cúbico de biometano substitui 1 litro de diesel. E aí, o benefício que isso proporciona, não só ambientalmente, porque você imagina a diferença da pegada de carbono, mas também economicamente é muito grande. Geração de CBIO, como eu disse, os nossos projetos estão... um dos projetos já está certificado pelo RenovaBio, o segundo está em processo D, mas todas as plantas de biometano com comercialização do gás são elegíveis para certificação. Quando a gente fala de produção de biometano a partir de biodigestor, além disso, a gente ainda gera um fertilizante, né? Então, tem um fertilizante orgânico de qualidade. São projetos novos, com tecnologia de ponta, e aí você gera novos postos de trabalho e postos de trabalho capacitados, né? Nesse ponto, a gente ainda hoje precisa treinar a própria equipe. O Senai não tem esses cursos, por enquanto. Que mais? Quando a gente implanta uma usina dessa, a gente acaba desenvolvendo toda uma cadeia de fornecedores locais. Economia circular, nós estamos falando de transformar o passivo ambiental num ativo energético. Redução de gases de efeito estufa e impacto positivo no processo de licenciamento ambiental, tanto de aterro sanitário quanto de agroindústrias, de uma forma geral. E aí, o próximo slide é até uma provocação. Muita gente me pergunta assim, poxa, Melina, com tanta vantagem que o biometano tem, por que o número de plantas ainda é reduzido? É a resposta. Porque os desafios ainda são numerosos. E aí, em função desses desafios numerosos, por enquanto, a viabilidade é mais fácil viabilizar projetos em plantas maiores, então, em grandes aterros sanitários, em grandes centros urbanos. Eu trouxe aqui um pouco de... Eu tenho um recado aqui do compartilhamento de tela que está bem na frente do negócio. Pronto. Eu trouxe aqui aqueles desafios que eu acho que poderão ser superados, principalmente com o uso da tecnologia. Aqui um pouco também como provocação ao meu colega Alê, que vai falar na sequência. Então, quando a gente se propõe a produzir biometano em aterros sanitários, o primeiro problema que aparece, que todo mundo pensa, é o siloxano, né? O biogás dos aterros sanitários, assim como o biogás das estações de tratamento de esgoto, eles têm siloxano na sua composição. E é difícil de medir, é difícil de extrair. Então, hoje, esse ainda é um desafio para quem vai operar com esse tipo de insumo. Remoção e tratamento de chorume. Esse é um problema clássico de todos os aterros sanitários. Ainda é caro fazer o tratamento do chorume, e onde tem chorume, não tem biogás, porque os dois ocupam o mesmo espaço.
Então, também é um desafio para o operador da planta de biometano fazer uma boa gestão do chorume. Outro problema, baixa qualidade da cobertura dos aterros sanitários. Vocês viram ali, naquele vídeo, o trabalho que a gente tem para garantir uma boa captação do biogás. Como eu disse, a gente tem mais de 400 poços em operação naquele aterro sanitário de Calcaia. E a gente faz a gestão diária, a gente faz o controle diário da qualidade do biogás que sai de cada um desses 400 poços. Por que todo esse cuidado? Porque a gente precisa garantir a máxima extração do biogás de dentro da massa de resíduos, minimizando a entrada de ar pela superfície dele. Então, quando você tem um aterro sanitário com uma baixa qualidade de cobertura, você tem uma entrada de ar mais fácil, o que prejudica a qualidade do biogás. Outro problema, nitrogênio. Assim como a cobertura é um problema porque ela pode ser mais ou menos permeável ao oxigênio do ar, ela também é mais ou menos permeável ao nitrogênio do ar. E nitrogênio é difícil de tirar. Então, se o biogás chega com muito nitrogênio, você passa a ter um custo operacional muito grande para poder remover isso e garantir e atingir a especificação do biometano, a especificação estabelecida pela ANP. Outra coisa relacionada a equipamentos. Hoje, a tecnologia, as principais tecnologias disponíveis para fazer a purificação do biogás, elas são importadas. E aí a gente fica muito à mercê da oscilação do dólar, por exemplo, né, do dólar e do euro, principalmente. Fora isso, esses equipamentos, eles ainda não são modulares e móveis, como a gente tem na energia elétrica, por exemplo, né, onde eu consigo ir aumentando a potência instalada, acompanhando o crescimento da produção de biogás, acompanhando o crescimento do próprio aterro sanitário. Quando a gente fala de biometano, isso ainda é um desafio. Então, eu geralmente tenho uma planta muito grande, desde o D0, e que opera com ociosidade. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Está aqui os meus contatos, está aí a nossa website. Vocês viram um pouquinho da nossa página do LinkedIn, e eu estou à disposição do grupo. Eu nem sei se eu consegui terminar de parar de compartilhar. Saiu sim, deu certo, Melina. Obrigado, Melina, pela excelente apresentação, quantidade imensa de informações aí, muito interessante. Então, assim, no último, realmente, você me cutucou, deixou alguns desafios que a gente sempre está buscando, né, encontrar, porque isso é a dificuldade que eu, como consultor técnico, já tive o prazer aí, em 2 Arcos, já em Calcaia, verificar, né, a dimensão dessas plantas, e realmente, sempre que a gente volta com um desafio para tentar solucionar uma coisa ou outra. Então, agora eu vou dar uma sequência, né, tudo que a Melina passou, eu vou apresentar algumas tecnologias, algumas tecnologias que podem ser incorporadas aos projetos, sejam eles principalmente com foco em aterro sanitário, né, seja para a produção só de biogás ou depois para a purificação para o biometano. Então, eu vou abrir a apresentação, vou conversar um pouco e discutir. Vamos ver se eu consigo agradar a Melina com a tecnologia, o que consigo ajudar. Já ajuda, Lê, já ajuda. A apresentação está certa? Abriu? Perfeito. Então, dando um segmento, eu vou falar um pouco de gerenciamento, né, de líquidos e gases em plantas de biometano. Especificamente biometano, que foi o foco, né, da apresentação inicial da Melina, mas também que pode ser implementado em plantas em aterro sanitário de biogás, ou até mesmo plantas em biodigestores utilizando outros substratos, a não ser que seja só o resíduo urbano, né, resíduos sólidos. Bom, trago então algumas tecnologias, entro para começar mesmo com tecnologia portátil de equipamento. Então, a tecnologia do Gen 5000, que sim, ainda a gente acaba ficando, como é que eu posso dizer, as tecnologias de fora, elas ainda são o que complementam o nosso mercado, tá? Sempre a gente está em procura, em desenvolvimento de tecnologia, mas tecnologia europeia e América do Norte é o que a gente tem ainda de tecnologia robusta para trazer a qualidade de equipamento. Então, o Gen 5000 é um equipamento que tem certificação ATEX, então ele pode ser utilizado para trabalhar em área classificada, que é muito importante, né, em plantas de biogás, biometano, a gente tem que ter essa certificação.
é um equipamento que, além da qualidade, é um grande diferencial. Então, além da qualidade que ele nos mostra, ele vai trazer a medição de metano, de CO2, O2, H2S, a gente pode colocar uma amônia. Infelizmente, siloxano e nitrogênio ainda não existe essa função, né? Há um estudo de se implementar futuro, porque isso é realmente um questionamento, é uma necessidade do mercado nacional, mas ele ainda não faz a medição de siloxano e nitrogênio. Mas é um equipamento que, além da qualidade, ele consegue fazer o cálculo de vazão e cálculo do poder calorífico. Então, digamos que no aterro lá em Calcaia, que tem mais de 350, 400 postos de monitoramento, né, os cabeçotes, a gente consegue ali, então, além de medir a qualidade, medir o poder calorífico, né, quanto que aquele ponto está gerando de energia para a nossa planta. Então, é um equipamento que ele traz isso como função também. Além de medir a pressão estática e diferencial do sistema. Simples só com esse equipamento, tá? Então, ele é capaz de monitorar 6 gases. O padrão que a gente já conhece, né, CO2, CH4 e oxigênio, pode implementar H2S, que às vezes para uma planta, no aterro sanitário, a gente não tem altos teores, em média, né, de conhecimento de H2S, mas às vezes, dependendo do substrato, se a gente for utilizar agropecuária, suinicultura, a gente vai ter valores bem elevados de H2S, e isso ele consegue nos trazer também. Consegue trazer, medir, por exemplo, de 0 a 10 mil ppm de H2S. Além, então, armazenamento de dados, ele é bem robusto. Num aterro que a gente faz em uma semana, 10 dias, né, o colaborador, as pessoas responsáveis pelo funcionamento e operação do aterro, vai ter que fazer uma série de medições. Às vezes vai ter que fazer nessa semana os 350 postos, vai ter que passar lá 3 turnos, às vezes, que eu acho que até conversei já em alguns aterros que as pessoas não param, às vezes tem turno de madrugada, sempre operando. Então é um equipamento que consegue fazer mais de 4 mil leituras. Então ele consegue gravar, startar e depois apreciar os dados, o que é muito importante para a operação do aterro. Tempo de operação, 8 horas, utilizando integralmente. Então, se tiver turnos, a gente pode ter 2 equipamentos desse, utiliza por um turno e pode passar para o próximo. E esse específico, o GEM, ele tem um modo GEM, que é o modo onde a gente vai conseguir ter a extração do poder calorífico, então ele vai medir a qualidade, a pressão, a vazão, temperatura e, por último, vai te dar já o cálculo do poder calorífico, em BTU, por exemplo. Então, a gente está gerando tanta energia naquele ponto. Ou, simplesmente, eu posso usar como Gas Analyzer, o GA, que é só a medição da qualidade do gás naquele ponto. Além do equipamento, então, a gente tem uma gama de acessórios que a gente consegue incluir ao equipamento para nos trazer, por exemplo, anemômetro, tubo de pitot e placa de orifício, são acessórios utilizados ao equipamento para nos trazer a vazão naquele ponto. Então, a gente consegue medir a vazão do biogás naquele ponto que a gente está fazendo a medição. Também dá para acrescentar um probe de temperatura. O software, a gente consegue ter a apreciação dos dados, é bem tranquilo, então a gente consegue extrair todos os dados do dia de trabalho, está no aterro, fez 400 leituras, baixa, extrai, depois você consegue apreciar da melhor forma possível, além de GPS e Bluetooth. GPS, então, algumas unidades têm GPS para identificar exatamente qual ponto está aquele cabeçote, a informação do poço e extrair os dados da melhor forma possível. Aqui, para quem nunca teve acesso a esse equipamento, esse analisador, essa seria a tela de leitura inicial no modo Gas Analyzer apenas. Então, a gente consegue ver de forma bem simplificada, bem ampla, que ele mostra a concentração, tá? De 0 a 100% de volume de metano, de 0 a 100% de volume de CO2, o oxigênio de 0 a 25, e o CO, H2S, vai variar muito aquilo que você quer encontrar em campo. Então, se eu tenho em campo baixos teores de H2S, você terá uma célula eletroquímica de 0 a 500 ppm, 0 a 300, para que você diminua ainda mais a incerteza. Já se você trabalha com substrato, suinicultura, às vezes com fécula, às vezes, por exemplo, com a parte de cana-de-açúcar, né, a gente vai ter a vinhaça, a torta de filtro, que a gente tem teores maiores de H2S, tudo bem, a gente implementa uma célula que vai conseguir ter um range melhor, realmente para também não acabar estragando a célula de forma rápida. E balanço é todos os gases que a gente não tem. Então, infelizmente, possivelmente, dentro do balanço, realmente a gente vai ter os siloxanos, o nitrogênio. Então, digamos que metano vai estar 50% e os outros vão complementando. Vai faltar 10% de balanço. Então, 10% de possíveis dos gases que a gente não tem acesso, que o equipamento não é capaz de ler. Então, assim, às vezes, de forma indireta, a gente tem uma noção daquilo que poderia ser nitrogênio e siloxano. Claro, não é a precisão que ainda há necessidade no mercado.
e esse já seria o modo GEM de leitura, que além da qualidade, ele traz cálculo de pressão estática diferencial, né, para a gente achar a nossa vazão, temperatura, e aqui, por exemplo, a energia em quilowatts. Então, naquele ponto, se você seguir o passo a passo como ele instrui, você chega na energia naquele ponto. Bom, aquilo era o GEM. Além do GEM, a gente tem uma linha complementar que é o Biogás 5000. Ele só vai ter o modo GA, então ele não vai fazer aquela parte de poder calorífico, ele só vai conseguir implementar Gas Analyzer. Você vai chegar no ponto, medir a qualidade do gás apenas e salvar. Porém, ele também tem uma capacidade menor de memória, consegue fazer só 500 leituras, diferente do outro que fazia 4.000. Então, ainda para aterro sanitário, sim, nas plantas, né, de operação, o GEM realmente ainda se torna mais robusto e uma solução melhor para conseguir salvar mais dados, tá? E ele também realiza a leitura de pressão estática diferencial, que também pode ser considerado, então, achar a vazão daquele ponto que a gente está medindo. Todos os equipamentos, existe uma chamber, né, uma máquina mesmo, que ela é especializada para fazer todos os testes nesses dois modelos de equipamento. Então, ele vai medir vazão, fluxo, a pressão, se o equipamento está com o transdutor de pressão correto, se os sensores é vida útil, como é que está funcionando. Então, todo equipamento, um analisador, né, todo equipamento que vai trabalhar com essa característica de analisar o gás, ele realmente precisa ter um processo aprimorado de calibração e de verificação. Porque, queira ou não, a operação diária de um aterro, as pessoas que estão com equipamento, né, que estão realmente no campo, precisa ter um equipamento bem ajustado, porque ele será basicamente os olhos do nosso aterro, para que a gente consiga fazer, e como a Melina bem disse, né, trazer o biogás na melhor qualidade possível, porque um biogás que tem baixa teor de metano, baixa qualidade, não servirá de nada, assim, para propósitos maiores, assim, se a gente quiser purificar e gerar o biometano, por exemplo. Então, a gente tem que sempre promover qualidade no biogás, que equipamentos que mostrem, né, de forma bem específica e bem diminuir as incertezas cada vez mais. Bom, então como benefício, né, como esses dois equipamentos podem agregar, então, no dia a dia, numa operação no aterro, por exemplo, confiabilidade nos dados, tá? Design é robusto, então, a gente sabe, o aterro a gente vai ficar, a operação dele não importa, tá chovendo, tá muito sol, material particulado, umidade, sujeira, o equipamento tem que aguentar, não adianta a gente ter um equipamento, às vezes, que promete algo, mas na operação diária não vai durar 3 meses operando, então tem que ser um equipamento realmente robusto. A operação dele é bem simplificada, parece, às vezes, a tela dele é colorida, parece que está mexendo até num celular, então é bem intuitivo. Múltiplas funcionalidades, né? Então a gente vai ter cálculo da qualidade, pressão, vazão e até mesmo modo de trazer energia daquele ponto. Garantia de 3 anos, que é muito bacana, porque essa garantia de 3 anos, então, promove realmente que o equipamento ele tem uma qualidade robusta, porque nenhum equipamento tem uma garantia estendida dessa se ele durasse apenas alguns meses. Então, realmente, é para comprovar que ele serve exatamente para esse tipo de aplicação. E alta durabilidade. Ainda promovendo, né, os equipamentos da linha analítica, existe um modelo que é o CEN 5000. Ele é um equipamento diferente do GEM 5000, do Biogás 5000, que é para promover, então, a análise da qualidade do gás nos pontos do aterro. Esse equipamento ele é para promover detecção de possíveis vazamentos. Então, ele tem uma tecnologia laser, ele é apenas seletivo para metano, e ele tem uma precisão muito baixa. Diferente do outro, que ele é de 0% a 100% do volume, esse ele é de 0,5 ppm, parte por milhão, a 100% do volume. Para que serve? Então, às vezes, a gente tem válvulas, cabeçotes, a gente, na parte já superior do nosso aterro, né, tem toda a estrutura do aterro, então, digamos que a gente vai ter a estrutura do aterro, e a gente quer entender se está havendo vazamento de biogás naquele ponto, de metano, né, que é o nosso, é o que a gente precisa saber mais, né, então, com esse equipamento, a gente consegue ter acesso a essa informação. Então, ele é um equipamento que vai trazer, você vai nos pontos desejados, possíveis vazamentos, e você vai encontrar se ali está tendo um vazamento, e assim tomar as medidas, precauções e providências, tá? Não tem interferência de leitura cruzada, então é só metano, não vai dar interferência, uma vez que a tecnologia dele é laser voltada para metano, e ele é intrinsecamente seguro também, tá? Agora, complementando, né, com tecnologia fixo, de equipamento fixo, antes a gente trouxe os portáteis que vão para campo, que vão fazer toda a nossa busca diária no campo, né, para entender como é que tá os pontos, às vezes mais de 300, que são os grandes aterros aí no Brasil. Biogás 3000 é um equipamento modelo fixo,
ele consegue medir até 5 gases simultaneamente, como o outro. Os principais, metano, oxigênio e CO2, podendo implementar H2S e CO. Esse, ele consegue ler H2S, por exemplo, de 0 até 40 mil ppm. Então, em plantas que a gente tem, né, esse biogás com alto teor de H2S, ele consegue atender perfeitamente. Então, ele é fixo, vai ficar instalado num ponto desejado e vai ficar mandando em tempo real, né? Claro, existe todo o delay da metragem, da onde ele está coletando o ponto, o tempo de resposta, né, do T90 do próprio sensor, mas ele é o que te vai ser os olhos do aterro o dia inteiro. Então ele vai ficar promovendo leituras ali durante 24 horas e podendo fazer o gráfico já para você entender como é que está a dinâmica do aterro, tá? Então não só em aterro, como outras plantas, é um equipamento que vai complementar bem aí a análise do gás. Ele consegue fazer até 4 pontos distintos de amostragem, e também possui um sistema, né, de drenagem automática para retirar a umidade. Então a gente sabe que às vezes o biogás ele vai ter um alto teor de umidade ali no momento da leitura, vai succionar junto com o gás essa umidade, então ele consegue reciclar e retirar essa umidade aí, para não acabar entrando e estragando o equipamento. Ainda, o outro é mais voltado para biogás. Existe o modelo Biometano 3000, que também é fixo, mas ele tem um sensor aprimorado para metano e oxigênio, já que as taxas, né, como a gente vai purificar o nosso biogás, a gente vai ter uma taxa muito elevada de metano, e a gente precisa de uma precisão específica, a gente não pode ter uma incerteza na medição de metano e oxigênio, porque isso vai promover aí, a gente não vai conseguir ter o biometano da forma que ele deve ser finalizado. Então ele existe essa função, esse sensor específico, e é uma função de calibração totalmente automatizada. Então, de tempos em tempos, o equipamento ele faz uma autocalibração nos sensores de metano e oxigênio para que ele mantenha a precisão e não tenha esse desnível, né, de medida ao longo do dia, por exemplo. Então, é um equipamento também que pode agregar e complementar a nossa linha aí de análise. Bom, dando sequência, aqui na imagem, né, a gente até, essa imagem aqui da minha direita na minha tela, parece até que a gente está fazendo uma escavação para poço de petróleo, que a gente acabou de achar que a gente foi sortudo. Na verdade, é um aterro sanitário, no qual que mesmo tendo um sistema, às vezes, tinha um sistema de drenagem, que não estava sendo totalmente eficiente, né, para aquele processo, para aquele aterro, e aí você vê um poço simplesmente estourando. Então, a gente está tendo um jato de churume gigantesco. Isso, né, como a Melina falou no desafio, né, isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque até no slide mais para frente vou passar exatamente o que ela falou. Se a gente está ocupando o espaço que deveria ter o biogás, né, geração do nosso gás, o biogás, com churume, a gente está cada vez menos diminuindo a nossa produção de gás, de biogás. Tá? Isso é um grande problema para quem está trabalhando com biogás e depois o biometano. Bom, então digamos que a gente tem um sistema de drenagem que funciona, mas a gente sabe que é complicado, né? Então, às vezes, há um grande, dependendo do aterro, dependendo do processo ali, há um grande acúmulo de churume. E qual que é a dificuldade em colocar... Aí eu vou falar um pouco da bomba pneumática, porque, assim, existem diversos tipos de bomba, né? Então, a gente vai ter os pontos, os poços de monitoramento ali, os poços de captação de churume, por exemplo. A gente pode instalar isso no aterro, mas existem diversos tipos de bomba. A bomba pneumática, ela é uma bomba estritamente, assim... É muito boa para ser utilizada no aterro sanitário. Por quê? Porque é uma bomba pneumática, então ela não precisa ter uma energia descentralizada, ela não utiliza energia, tá? Ela trabalha através de ar comprimido, então o aterro sanitário, muitas vezes a gente já tem um compressor ali, é só jogar na linha o ar comprimido para essas bombas que ela já fica operando. E ela é por nível, ela não trabalha se não tiver líquido, ela para. Então ela vai retirar o líquido até a taxa que é para retirar e depois ela para de trabalhar. Ela tem alta resistência e performance. Então, assim, se a gente está trabalhando com churume, não é qualquer bomba que vai suportar esse desgaste de ar. Então, você coloca uma bomba lá elétrica, por exemplo, ela tem muitas partes dentro dela. Então, dificilmente você vai ter uma alta resistência durante um período extenso, tá? Então, essa bomba, ela tem poucas partes internas, um material extremamente resistente para churume e alta performance. Então, por exemplo, existem a variedade de modelos. Existem modelos short, né, que são bombas menores, e a bomba long. Normalmente, a média, né, da short é 49 litros por minuto e a long 53. Então, a gente tem uma taxa aí aproximada de 3 metros cúbicos hora.
Então, a gente consegue trabalhar bastante, retirar esse churume em alguns pontos estratégicos ali que estão tendo uma formação muito grande. Tá? E a instalação dela também é muito simplificada. Existem casos de aterros sanitários que já estão trabalhando com a mesma bomba há mais de 10 anos. Tá? Então, qual que é a manutenção que precisa fazer nessa bomba? Apenas retirar do poço, fazer a limpeza necessária e voltar ela. Apenas isso. Uma vez que ela não tem uma parte elétrica, não tem nenhum fio, não tem nada que dificulta o nosso trabalho, né? Porque a gente sabe que, às vezes, você vai ter 50 bombas dessa, 30 bombas dessa, não é fácil ter uma manutenção se ela é difícil. Então, só categorizando, né? Só deixando a leitura mais simplificada do que a Miriam disse pra gente. Por exemplo, a gente tem um aterro aqui, né? A gente vai ter uma visão de um aterro sanitário. As áreas brancas, a gente tem um alto fluxo de gás. A gente tem uma alta formação de gás. Já nas áreas azuis, baixo fluxo. Por que isso justifica? Porque na área azul, a gente tem alto nível de líquido, de churume. Então, onde tem churume, não se forma o gás. A gente vai ter Existem vários pontos, às vezes, no aterro, que tem um cabeçote ali, um ponto de medição, que tem que ser interditado, não pode ser mais utilizado, porque o churume já atingiu um nível ali que não dá mais para trabalhar. Então, por isso, da importância, às vezes, mesmo às vezes tendo um sistema de drenagem que se justifique eficiente, tem um sistema complementar, às vezes, de bomba pneumática para retirar e aumentar nossa produção de qualidade de biogás. Ainda dando sequência, existem acessórios para poço de bombeamento e controle de vazão de gás. Então, aqui na imagem, acho que sempre é mais fácil a gente entender, né, do que está falando através de imagem. Aqui a gente vê na parte inferior, né, que não consegue ver a flange inferior do poço, e a parte de cima é toda uma tecnologia completa de cabeçote. Então, assim, nessa parte aqui ele tem um cap, né, o well cap, que é o cap do nosso poço, onde a gente vai encaixar na flange. Na parte superior a gente tem o cabeçote como um todo. Então, assim, você consegue ver que, por exemplo, nesse cap aqui, você vê que tem umas conexões de ar comprimido. Por quê? Porque dentro desse poço já tem uma bomba pneumática. Então, aquela bomba que eu disse no slide anterior, ela já está instalada nesse poço. Esse cap você não precisa abrir em nenhum momento, tá? Então, ele já vai lá e a bomba internamente é isso. Nesse cap ainda, existe um conjunto de placa de orifício, então você vê que existe uma série de conjunto aqui, para quê? Para que a gente consiga, com aquele Gen 5000, medir a vazão desse ponto. Então, você vai colocar a placa de orifício, diminui, né, a passagem, assim, mudança de pressão, estática e diferencial, e você consegue achar a vazão do gás que está passando nesse ponto. Além disso, ele tem um sistema um controle de válvula fina. Para que serve? Às vezes você precisa estrangular o cabeçote, estrangular aquele ponto para diminuir a taxa de oxigênio, você precisa abrir. Então, esse controle é um ajuste bem fino, para que você consiga controlar da melhor forma possível aquele ponto, tá? Então, evita a abertura do poço, você não precisa ficar abrindo, porque quem sabe, você tiver que abrir esse sistema, parar esse sistema, abrir o poço, você está perdendo completamente ali o sistema, né, a geração do processo de biogás. Então, se deixou entrar muito oxigênio ali, vai ser um grande problema na nossa produção. Nitrogênio. Então, assim, quanto menos a gente envolver e abrir esse sistema, mais ele vai estar em perfeitas condições para a geração do biogás. E fácil manutenção. Então, só para entender um pouco melhor, como é que ele é. Então, aqui na parte de baixo, a gente vai ter, né, a construção do nosso poço. Esse well cap aqui, você consegue, ele tem vários modelos. Então, Alessandro, eu quero trabalhar que tenha um que consiga colocar uma bomba pneumática instalada. Vai ter um modelo específico. Eu quero um que tenha um acesso para colocar um probe de medição de nível ali, para eu encostar e ver onde está o nível do churume. Perfeito, tem um well cap destinado a isso, tá? Então, na parte superior, amostra de gás e portas de vácuo. Então, a gente consegue amostrar o gás aqui depois do ajuste da válvula. Porta de medição de temperatura, que pode ser aqui, com amostra de gás também pode ser antes desse ajuste. Portas de medição da pressão diferencial estática. Então, a gente vai ter uma placa de orifício, junto com, por exemplo, o analisador lá, o Gen 5000, a gente consegue ter acesso já à vazão que está passando. Aqui, né, se coloca a placa de orifício, e aqui é a válvula de controle de ajuste fino. Como é que funciona essa válvula? Algumas válvulas padrões, ela tem essa característica, desse procedimento. Ou você está aberto ou fechado, ela não tem um ajuste fino. Você não consegue falar, abre apenas 1/4 da válvula para conseguir estrangular, diminuir a taxa de vazão, diminuir a taxa de oxigênio entrando ou saindo. Você não consegue fazer dessa forma.
porque ela não tem esse ajuste fino. Você abriu, você fechou e você não tem esse controle. Já na válvula de controle fino, você vê que ela tem até uma parte que parece na verdade, uma régua, né, milimetrada, para que você, assim, para abrir, você vai ter que dar algumas voltas para ter o maior, esse ajuste fino mesmo, e trazer ainda mais benefícios aí para o seu processo, fazer que você tenha não tenha variações, isso é muito importante. Então, assim, é um sistema também a complementar no aterro sanitário que pode ser amplamente utilizado. Então, assim seria um perfil construtivo, né? Então, a gente vai ter a construção de um poço para colocar o bombeamento até a parte de controle de vazão. Então, a gente vai ter o sistema aqui, o well cap, e aqui o cabeçote como um todo, ligado na rede de passagem de gás, tá? Então, só para a gente entender a dinâmica, como é que ficaria esse cabeçote instalado. Por fim, o modelo da linha analítica ainda é um medidor de vazão térmico de massa. Ele pode ser implementado, então, a gente vai ter um controle no fim da linha, né, no controle ali onde está a parte de dessulfurização, a gente pode colocar esse sistema ali na planta, então ele trabalha através de vazão térmico de massa, ele possui uma alta precisão e repetibilidade nas leituras, então é um equipamento que ele vai ter um padrão de leituras, né, a gente não vai ficar, às vezes vai ter variações muito grandes, o que é uma incerteza do equipamento, tem baixa sensibilidade a partículas, então se a amostra mesmo assim não tiver na pureza adequada, tiver uma quantidade de umidade, partícula, não vai sofrer interferência na leitura final, o que é muito interessante. Esse equipamento, ele vem com um processo de verificação do usuário, de calibração em zero. Então, ele já vem com isso de fábrica. E o colaborador, né, a pessoa que operará o equipamento, ela consegue ter essa base para saber se o equipamento está em condições e calibrado da maneira correta. Ele tem isso no sistema dele de forma simplificada para fazer testes e ver se ele está funcionando da maneira adequada. E assim, possui um baixo custo operacional. Então, assim, é um equipamento que durante 5 anos, a cada 3 a 5 anos tem que fazer ajustes, tá? Não é um equipamento que você vai ter manutenção com certa frequência. Bom, eu quis trazer então um pouco geral, né, algumas tecnologias, né, que a Melina instigou. Realmente, na percepção ainda, as tecnologias elas são muito intituladas ainda, elas são de fora, né, ainda não existe uma tecnologia já que está em muito desenvolvimento no mercado nacional, mas são tecnologias que a gente trabalha há muitos anos, tecnologias boas, e que a gente consegue dar todo o suporte necessário aí para facilitar e diminuir qualquer prejuízo que se tenha numa operação. Porque a gente sabe que ficar um tempo sem um analisador, um tempo com algum equipamento quebrado específico, a gente sabe que isso atrapalha e muito na produção do biogás e do biometano no dia a dia. Acho que é isso. Agora a gente vai abrir para algumas perguntas e a gente vai bater um papo aí. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Melina. Boa tarde aos todos os participantes. Meu nome é Solane, eu sou estagiária do marketing. Vou transmitir as perguntas para os apresentadores, perguntas que já estão chegando, na verdade. Melina, como você entende que este mercado de biometano irá se desenvolver no Brasil nos próximos anos? 5 anos, digamos assim. Nossa, que específico. Primeiro, deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui. Nossa, eu tô vendo vários queridos na lista de participantes e vários especialistas. Que eu consegui ver a fotinho pular aqui, o Alexandre, Sitivaras, eu vi o Igor também. Então, dá para fazer uma bela de uma mesa redonda aqui, grandes especialistas de biogás no grupo. Respondendo a sua pergunta, Solane, eu acho que, parafraseando um pouco o que a Biogás gosta de dizer, chegou a vez do biogás. Eu acho não, né? Eu mesma, na minha experiência, percebi há cerca, sei lá, há 5 anos atrás, a gente normalmente tinha que começar as apresentações explicando o que era biogás. Hoje em dia já não é necessário mais, a gente vai direto para discutir o que a gente faz, como é que a gente faz para transformar o biogás em biometano, em energia elétrica, né? Então a gente não precisa, aquela parte introdutória já não se faz mais necessária. O biometano, depois de muita luta, ele se tornou um combustível regulamentado, então a gente está num ambiente de segurança regulatória maior.
Não só a regulamentação já está consolidada, como ela está até em processo de melhoria, né? A ANP tem mantido discussões com o setor para tornar a legislação mais clara, para tornar ela mais acessível e por aí vai. Acho que o mercado, de uma forma geral, está enxergando com mais clareza o valor do biogás e do biometano como energético, tanto do ponto de vista econômico, né, você tem uma possibilidade, pensa assim, quantas agroindústrias, quantos players estão no meio do centro-oeste, super longe do duto, então hoje eles não têm acesso a gás natural, eles não têm acesso a combustível barato. Tudo que chega para eles, chega de rodovia, chega caro. E aí o biometano é para ele, é a possibilidade dele tratar um resíduo e gerar o combustível no seu site. Então, ele tem a possibilidade de ter um gás a um preço acessível e ainda um tratamento do resíduo dele. É o que a gente falou da economia circular. Então, além disso, acho que todo mundo, não dá mais para negar a necessidade de a gente descarbonizar a matriz energética. Então, as grandes empresas, elas estão atentas a essa necessidade de baixar a sua pegada de carbono. E o biometano é talvez o único combustível que tem a pegada de carbono negativa. Porque ele não é só um combustível de baixo impacto, ele é um tratamento de um resíduo. E aí ele tem esse potencial de trazer, de contribuir, né? Ele compensa a emissão de alguma outra ponta. Essa é um pouco a base do RenovaBio. Que mais? Poxa vida, tantas coisas. GD, a gente está falando de geração distribuída, então isso também está ampliando a discussão em torno do biogás nos interiores. A gente está falando agora do mercado livre de gás, então ampliando, à medida que a gente amplia a distribuição do gás natural, o biometano ele vai na onda também, né? Porque, na verdade, são complementares. Então, o biometano traz a possibilidade de você produzir o gás de forma distribuída e o gás natural entra dando confiabilidade para aquele consumidor, né? Ele garante que ele não vai ter nenhum shortage de combustível. Eu sou muito positiva em relação ao mercado futuro, como você pode ver. E a gente está desenvolvendo muitos projetos nessa área. Que legal, Melina. E quanto à crise sanitária causada pelo Covid-19, você diria que trouxe alguma dificuldade para a operação nas plantas? Eu acho que na operação das plantas, assim, tem um impacto que é genérico, né? Eu acho que a crise sanitária, ela não é um problema para o desenvolvimento de novos negócios ou para o desenvolvimento de novas plantas de biometano em si. Para a operação das nossas unidades, a gente teve que passar a ter o cuidado que todo mundo passou a ter que ter, né? Então, ampliação dos cuidados de controle de sintomas, a gente passou a ter uma preocupação muito maior com a disponibilidade de leitos de hospitais nas cidades onde estão as nossas operações, porque se o nosso funcionário, se o nosso colega precisa do hospital, mas não tem leitos disponíveis naquela cidade, como é que a gente fica preocupado? Então, assim, o Covid, de uma forma geral, nos impactou como ele impactou todo mundo. Ele não causou um impacto especial para o setor. Na verdade, eu acho até que essa pandemia tornou mais urgente a implantação de energias renováveis como o biometano. O que talvez ele tenha prejudicado é que ele tenha causado, a pandemia, ela causou uma mudança de prioridade, né? Então, todos os governantes, todo mundo teve que focar em resolver a crise sanitária, e aí deixou de lado algumas discussões do setor energético, do setor ambiental. Eu acho que então é mais assim, um impacto relacionado à mudança de prioridade, mas nada mais específico no setor.
Entendi. Obrigada, Melina. Alessandro, as tecnologias, elas são importadas. Devido a essa questão, como a Clean faz para atender os clientes na questão de assistência técnica e calibração dos instrumentos analíticos? Perfeito, Sol. Excelente pergunta. Todo o nosso processo, ele é tudo baseado realmente na sede aqui no Brasil, tá? Então, a gente está em Valinhos, São Paulo. Nenhum dos equipamentos citados anteriormente há necessidade de garantia, manutenção, qualquer tipo de reparo, ou calibração, RBC mesmo, mandar para fora. Então, todo o nosso departamento técnico foi treinado lá com o fabricante e todo o processo é feito com a gente. Então, por mais que seja um equipamento importado, uma tecnologia, toda a solução está implementada a Clean. Então, não há necessidade. Então, os tempos e prazos são prazos normais de um processo como qualquer outro equipamento, qualquer outro produto tecnológico. Então, a gente atende da melhor forma possível dentro do padrão que a gente deve seguir. Então, às vezes, tem um equipamento que a gente sabe da urgência, realmente a gente dá um foco ainda mais, tá? Entendi. Em tempos de pandemia, a Clean oferece suporte e treinamento remoto para os operadores e usuários de seus produtos? Claro, sim, perfeito. A gente entende que as dificuldades, elas são diárias, né? Então, a gente está realmente se reinventando, aprendendo a fazer... a gente não usava essa ferramenta, na verdade, e hoje a gente vê a importância, né? Às vezes a gente vê que, claro, um treinamento presencial, ele é muito importante, o olho no olho, né? Aquela conversa que foge um pouco do treinamento, mas online a gente entende também que é uma solução muito interessante. E que os equipamentos, por mais que eles sejam, né, como até citei o GEM, é intuitivo, um treinamento rápido, a pessoa está apta, não pode chegar o equipamento lá e simplesmente deixar na mão do cliente. Realmente tem que ter um treinamento. Então a gente continua ainda mais firme, né, com esses treinamentos online aí, compra o equipamento, já marca uma data para a gente conseguir estabelecer aí, dar todo o suporte necessário para iniciar o processo aí. Perfeito. Carvão ativado resolve bem siloxanos? Quem vai responder? Quem se habilita? Melina, talvez? Eu acho que é Melina. A gente pode fazer uma dobradinha. Resolve, depende da finalidade, né? Depende de duas coisas, depende de quanto siloxano tem no seu biogás e depende de qual é o uso que você vai fazer desse biogás. Tá? Mas sim, funciona bem. E até tem havido alguma inovação no uso do carvão ativado, né? O carvão ativado ele funciona bem para retirar o contaminante, mas existia sempre o problema do descarte. Era difícil você descartar a depender do teu biogás, você tinha volumes grandes de descarte de carvão ativado e é difícil você encontrar um destino final para isso. Mas hoje já tem disponível no mercado tecnologias para fazer a regeneração desse carvão. Entendi. Melina, o aproveitamento de gás carbônico vai ser com o uso de qual tecnologia? Existem várias tecnologias para você fazer separação de CO2. Quando a gente fala de trabalhar com biometano, a escolha da tecnologia, ela depende. Todo mundo, a galera odeia quando eu falo isso, né? A pessoa fala, como é que você escolhe a tecnologia a ser aplicada? E eu falo, depende. Eles falam, que resposta fácil. Mas é porque depende mesmo. O biogás, ele varia muito de aterro para aterro, de biodigestor para biodigestor. E às vezes ele varia também dentro do mesmo aterro, ao longo da vida útil, ele apresenta bastante mudança. Então, a pergunta me pareceu direcionada. Se a pessoa estiver pensando nos nossos projetos, eu acho que hoje a gente não vai... eu me perdi um pouco, porque pulou um balãozinho aqui e eu me distraí. Nós fizemos um estudo nas nossas plantas e no curto prazo a gente não deve fazer a purificação de CO2. Por que não? Porque existe bastante restrição à comercialização do CO2 advindo de biogás de aterro sanitário. Então, existe tecnologia para fazer essa purificação, o volume seria bastante interessante, mas ainda existe alguma restrição na venda, e isso inviabiliza o negócio. Então, esse é um desafio
de toda planta de biometano, né? Não existem benefícios, não existem facilidades para você comercializar nem o biometano, nem os outros produtos. Então, ainda que exista tecnologia e exista volume, muitas vezes determinadas aplicações não se viabilizam. Esse é o caso do CO2 nas nossas plantas atuais. Entendi. Melina, qual é o solvente utilizado no processo de purificação da operação GNR Fortaleza? Gostaria de parabenizá-los, esse é um comentário da Renata, gostaria de parabenizá-los também pela certificação do Renovabil. Qual Obrigada, nota de muito eficiência obrigada. energética obtiveram no processo? Agradeço muito a atenção. Eu temia que me perguntassem isso. Eu não lembro, eu vou confessar, eu não lembro a nota, mas ela é pública, tá? Você entra no site da ANP e eu acho que a nota é pública. É uma nota boa, mas eu não me lembro agora, vocês realmente me desculpe, não tenho esse número de cabeça. A outra pergunta era sobre o solvente. Aí tá entrando bastante na técnica e vai pegar minhas fragilidades. Eu acho que tecnicamente a gente não usa um solvente. A gente usa uma adsorção. É um sistema de adsorção. Entendi. Melina, como vocês mensuram as perdas do biogás no centro e em torno das células? Fazem algum mapa de calor para identificar as eventuais perdas? Cobrem com alguma manta de polietileno? Sobre a manta de polietileno, só funcionaria no aterro, né? Não, hoje a gente não cobre, e o gestor do aterro sanitário também não cobre o maciço com manta de polietileno, e isso se dá principalmente porque o aterro está em operação. Eu não sei se vocês se lembram do videozinho, estava lá representado 2 maciços, né? Um deles, ele acabou de se encerrar, então ele recebeu, até o começo desse ano, ele ainda estava recebendo lixo. E aí, fica muito difícil você manter a atividade de aterramento de resíduos com a manta, né? Você teria que ficar levantando a manta e depois abaixando ela de novo, e tem os poços no meio disso aí. Então, eu conheço muito poucos aterros sanitários no Brasil que fazem cobertura com manta de polietileno. Acho que é difícil de operar ainda. É custoso e é difícil de operar. Mas poderia ser uma forma de vedar ele, sim, tecnicamente poderia funcionar. Economicamente, eu não sei se tem viabilidade. Eu não me lembro outra pergunta, acho sobre o mapa de calor. Isso. Não, a gente faz controle de perda por balanço de massa. Não faz por temperatura. Sorome não poderia aplicar a tecnologia de osmose reversa para micromembranas? Eu não sou especialista de aterro sanitário, a gente tem colegas aqui na lista de participantes que entendem muito mais do que eu. Mas sim, pode, é uma tecnologia que já está disponível. Vamos lá, talvez eu tenha passado a ideia errada durante a minha apresentação. Existe tecnologia para fazer tratamento de chorume, mas elas ainda são caras, bastante caras. E é difícil, não é sempre fácil viabilizar a aplicação dessas tecnologias nos aterros sanitários. Eu tenho sempre que lembrar, gente, que o Brasil ainda convive com lixões. E aí você tem que imaginar que o município que não conseguiu ainda implantar nenhum aterro sanitário, imagina se ele vai implantar um tratamento de chorume. Então, existe tecnologia, mas elas ainda não são tão acessíveis assim. Mas a osmose reversa é uma delas. É uma tecnologia que já está disponível no mercado. Agora uma pergunta para os dois. Podemos dar acesso ao público desse PowerPoint, dessa apresentação? É possível? Enviarmos por e-mail depois? Bom, a parte do enviar por e-mail fica para você, né? Eu posso disponibilizar o material em PDF,
Sem sem problemas. problemas. E aí, como vocês podem pegar, Solane, deixo para você. Pode deixar. Só um minutinho. Giovanni pergunta: é possível autocalibração no GA5000? Eu acredito que essa é para o Alê. Concordo. Vamos lá, Giovanni. Na verdade, assim, a autocalibração depende muito. O equipamento, sempre que a gente liga o equipamento, vai fazer um auto zero, né? Vai fazer um padrão com a atmosfera para tentar estabilizar um sensor, caso tenha sido desligado, e quando liga tem algum resquício ainda de gás. Mas todo equipamento, você tendo um material de referência, né, um gás padrão, você vai conseguir startar, né, as concentrações que você tem nesse cilindro, e depois você, sim, colocando a mangueira no cilindro, diretamente no equipamento, você consegue fazer essa calibração de usuário aí diária, se você quiser, tranquilo. Caso tenha qualquer dúvida no jeito que faz, a Sol pode pegar o contato seu, ou você pode pegar o meu contato e manda que eu faça um vídeo explicativo, tranquilo. Uma dúvida para Melina. Sobre a purificação do biometano e o desafio na modularidade dos equipamentos, duas perguntas. Vocês buscam desenvolver novas soluções em parceria com institutos de pesquisa? 2, qual o equipamento limitante para esta ampliação da purificação? Algum filtro, resfriador, secador? Tá, eu acho que, deixa eu responder na ordem. Se a gente desenvolve tecnologia em parceria com instituições. Sim e não. A gente mantém parcerias com instituições de pesquisa. Eu acho até que eu vi alguém da Nutec passando aqui. Gente, eu tenho uma metade minha que é bastante analógica, então eu capto quem está aqui vendo o rostinho de vocês pularem. Então, junto com a Nutec, por exemplo, a gente capacitou um time para fazer análise de gases, porque essa era uma dificuldade que a gente encontrava, o número de laboratórios habilitados a fazer análises que a ANP exige do produtor de biometano é bastante restrito no país. E aí a gente conseguiu, junto com a Nutec, capacitar o time local para fazer essas análises. E aí a Nutec está do ladinho da gente, maravilhoso. Mas talvez a gente pudesse fazer mais, talvez a gente pudesse ter parcerias mais específicas e mais robustas para o desenvolvimento de tecnologia. Hoje a gente tem algumas iniciativas, mas ideias são bem-vindas. Que mais? A segunda pergunta era sobre o que mesmo? Sol, me ajuda. Qual o equipamento limitante para esta ampliação da purificação? De novo, depende, né? Acho que, de uma forma geral, na pergunta, se não me engano, mencionavam um soprador e alguma outra coisa. A restrição, ela não está nesses equipamentos que são mais comuns, né? Então, certamente não é soprador, não é compressor, mas a tecnologia de purificação em si é que é complicada. Ainda é difícil você encontrar... É difícil, com uma tecnologia só, você remover todos os contaminantes do biogás, porque a composição do biogás varia muito de aterro para aterro, né? Então, a gente normalmente acaba tendo que fazer uma integração de tecnologias diferentes. Você tem que usar um pouco de membrana, tem que associar com uma PSA, aí você tem que fazer umas conjugações. E aí, essas conjugações é que é difícil você estar fazendo as ampliações. Certo. Temos mais duas perguntas, então encerraremos. Cabeças de poços temporárias e definitivas. Podem falar um pouco sobre a elevação de dutos verticais e trincheiras? Não sei se eu entendi completamente a pergunta. Deixa eu passar um pouco da nossa experiência, e aí eu espero que com isso eu responda a pergunta do colega, mas se não tiver respondida, fique à vontade para me procurar depois e a gente debater mais. Nós temos a prática de construir poços concomitantemente com o aterramento de resíduos. A gente faz isso para poder maximizar o aproveitamento do biogás no aterro sanitário.
porque senão, do contrário, eu teria que esperar o aterro atingir a cota máxima, para daí perfurar os poços, e nesse meio tempo o biogás já foi para a atmosfera, já perdemos o potencial calorífico e já causamos um super dano para o meio ambiente. Então, a gente, como eu disse, a gente tem uma equipe que é dedicada ao sistema de captação. Então, a gente tem uma equipe que passa o dia no aterro sanitário, fazendo planejamento de construção de novos poços, planejamento de alteamento dos poços, e assim como a própria gestão da qualidade do biogás que se verifica em cada um dos pontos. Não é um trabalho que para nós já está bastante dominado, né? Não tem um grande segredo nisso. O que a gente precisa fazer é coordenar bem o trabalho junto com o gestor do aterro sanitário. Então, a gente consegue normalmente que os aterros sanitários trabalhem, façam aterramento de resíduos em frentes de trabalho reduzidas, e aí a gente combina que assim que ele subir 5 metros de lixo, ele muda de célula e libera aquilo para mim. Então, a gente vai trabalhando sempre assim, correndo atrás do trator da retroescavadeira, para ir subindo os poços. Não é um grande problema. Os poços são de PAD, então corta, solda, não tem muito segredo nisso. Entendi. Uma pergunta para encerrar. Melina, a pessoa diz: entendo que o melhor dos mundos seria na planta de biogás a limpeza completa do biometano, além de conseguir comercializar o CO2 e o nitrogênio. Você tem ideia de valor de CAPEX para viabilizar esse projeto? Qual seria o tamanho mínimo desse aterro? Pergunta capciosa. Com certeza, o melhor dos mundos é que você aproveite todas as componentes que tem naquele biogás, não só nitrogênio, não só CO2. Nesse aterro de Fortaleza, que eu apresentei para vocês, a gente tem também uma quantidade de enxofre bastante alta. E aí a gente tem uma separação de enxofre que é bastante relevante. E esse enxofre poderia ser comercializado. O que acontece é que hoje a gente, de novo, tem um volume, a gente tem uma tecnologia que separa o enxofre, a gente tem um volume de enxofre bastante interessante, mas a gente não tem um mercado. A gente não tem um mercado ali local para poder, que absorva seria um fertilizante isso, né? Esse insumo químico. E aí, transportar ele para cá, por exemplo, não viabiliza. CAPEX depende muito vai depender da quantidade da concentração desse insumo dentro do biogás, né? Nitrogênio, por exemplo, se o aterro for bem, se a gente conseguir fazer uma boa gestão da captação do biogás, a tendência é que o nitrogênio seja muito baixo, porque o nitrogênio vem da entrada de ar atmosférico. Teria que ser um caso a caso. Feliz ou infelizmente. Entendi. Tá certo, Melina, muito obrigada pelas suas respostas, pela sua participação. Também agradecemos muito ao Alessandro por tudo. Vamos encerrar por aqui. Sigam as redes sociais da Clean, sempre temos postados os conteúdos lá. Vamos enviar a apresentação por e-mail, um PowerPoint, e também, daqui a algum tempo, vamos disponibilizar esse webinar novamente no YouTube, caso alguém queira rever, ou caso alguém não tenha tido a oportunidade de participar, possa participar também. Muito obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, pessoal. Foi um prazer compartilhar um pouco da experiência e bater uma bola com a Lê. Obrigada pela companhia, pela parceria. Pessoal, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Eu fico à disposição de quem tiver curiosidade, interesse de saber um pouco mais. Isso aí. Eu que agradeço, Melina, por tudo aí, pelas informações. Para mim foi uma aula. É sempre bom falar com você. E agradeço as pessoas aí pelo tempinho, né, destinado aí a escutar um pouquinho e passar algumas informações. Valeu. Então, sempre aberta a porta para você, Melina. Sempre que quiser, a gente está junto. Obrigada pela parceria de sempre.
Valeu, brigadão.